Bem, pessoal, nós vamos falar agora sobre a lei de Coulomb. Que lei é essa? Newton conseguiu mostrar nas suas teorias a questão de como a força se comporta. Então, o que foi que aconteceu? Só que ele só explicava as forças, ele conseguiu explicar a força gravitacional e as forças de contato. Ele fez uma lei geral que rege todas as forças da natureza. Então, o pessoal já sabia sobre a questão da força elétrica. Então, houve uma corrida para mostrar como era a força elétrica. Já se conhecia a questão do comportamento elétrico, certo? Então, o francês Charles Augustin Coulomb, ele formulou essa lei em 1785. Então, ele conseguiu fazer uma dedução matemática através do método empírico, que nós vamos falar daqui a pouco, e ele viu as interações entre as partículas eletrizadas. Ele usou um modelo, como dito, newtoniano, ou seja, se baseou nas teorias das leis de Newton. Ele estabeleceu a relação eletrostática, onde as partículas manifestavam por meio de atração e repulsão, dependendo do sinal das cargas elétricas. Então já se conhecia a questão das cargas elétricas. Nós vimos na aula passada a ideia de carga elétrica. A gente viu que as cargas elétricas elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas. E dependendo do material que é utilizado, ele tem essas propriedades de se eletrizar mais positivamente ou mais negativamente. E aqui, por exemplo, aquela nossa famosa experiência, né, que nós temos algo de vidro eletrizado positivamente. O positivamente quer dizer que o número de prótons é maior que o número de elétrons. E aqui nós temos um corpo neutro, pedacinhos de papel. Então, quando esse bastão de vidro aproxima do papel, o que acontece com o papel? Ele vai atrair as cargas elétricas e repelir as cargas positivas aqui, porque ele está com carga positiva aqui, a mais. Então, vai haver uma força de atração. Uma força de atração. Nós chamamos de força elétrica. A partir do momento, aqui na figura C, que ele toca o objeto, os elétrons eles vão passar do papel para o vidro, de modo que ele vai neutralizar. Eletrização por contato. Então eles vão ficar com cargas iguais. A partir do momento que eles ficam com cargas iguais, aqui positivos, ele também vai ficar positivo. Então vai ficar positivo e positivo. Aí como eles são positivos na figura C aqui, positivo, há uma força de repulsão. Repulsão elétrica. Então a gente viu que em todos esses processos há uma relação da força. Então o que foi que o Coulomb fez? Ele quis mostrar como funciona a força elétrica. Ou seja, achar uma função matemática que descrevesse o funcionamento da força elétrica. Então, ele já se sabiam, né, antes dele, que existiam cargas opostas, cargas positivas e negativas, e quando ocorre isso, ocorre uma atração. Já se sabiam que quando as cargas têm o mesmo sinal, ocorre uma repulsão. Bem, pessoal, agora vamos falar da lei de Coulomb em si. Quando a gente fala da lei de Coulomb, a gente tem que observar alguns detalhes. A primeira delas, que você tem que ver que a lei de Coulomb ela é sempre trabalhada com duas partículas ou dois corpos eletrizados a uma certa distância d. Certo? Então o que a lei diz? Quando as dimensões desse corpo são muito menores do que a distância d, podemos representá-los e chamar de cargas elétricas putiformes. Pessoal, isso aqui é importante por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com lei de Coulomb, a gente vai trabalhar desprezando o tamanho dos corpos. Ou seja, a carga elétrica ela tem que ser muito pequena comparado com a
distância. Ou seja, a lei de Coulomb ela não serve para trabalhar a força elétrica de corpos grandes, e sim de partículas. Então a força elétrica trabalha com partículas. Então o que é uma partícula? Depende. Uma partícula aqui você tem que analisar o tamanho do objeto com a distância. Mas geralmente nas questões ele vai falar o quê? Um ponto material ou uma carga elétrica pontiforme. Pontiforme vem da ideia de ponto, onde o tamanho não vai ser necessário do objeto. Então o que foi que ele observou? Ele observou que, como nos corpos são eletrizados, existe uma interação elétrica. Então ele viu que a intensidade de F diminui à medida que se aumenta a distância. Ele observou que quando se afasta o objeto, você tem duas partículas aqui carregadas. Quando eu aumento essa distância, a força é modificada. A força é modificada. Modificado como? Quanto mais se afasta, menor vai ser a força. E quanto mais aproxima, maior vai ser a força. E a questão do sentido da força é cargas iguais. A gente viu que há uma repulsão. E carga de sinais contrários há uma atração elétrica. Há uma atração elétrica. Certo. E como é que ele deduziu isso aí? Pessoal, não foi um experimento fácil. Por quê? Porque não existe apenas a força de interação elétrica. Então aqui no nosso meio também existe uma força gravitacional. Porque toda carga elétrica possui massa. E se possui massa, tem força gravitacional. Newton já tinha deduzido como é que funciona a força gravitacional. Então o que foi que ele fez? Ele teve que fazer um sistema para minimizar a força gravitacional entre duas partículas. Certo? Por mais que seja pequena partícula, ela possui uma força gravitacional. E aí, como nós estamos em um meio onde a gravidade da Terra exerce forte influência, ele, para deduzir a força elétrica, foi uma complicação. Ele teve que fazer um aparato muito complexo, que é chamado de balança de torção de Coulomb, onde ele eletrizava aqui duas bolinhas de metal e ele observava o giro devido à força elétrica. Então, esse é um experimento bastante complexo. Foi um experimento bastante complexo, mas foi fundamental para se entender hoje como funcionam as forças elétricas. Então, o que foi que ele constatou no experimento? Que se a força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes, ou seja, ele pegou bolinhas pequenas, né, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ele depende do produto das duas cargas, só que é dos módulos, ou seja, o sinal aqui não vai interferir. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Força elétrica, a força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto. Produto de quem? Das cargas. Lembra que aqui é módulo. Não interessa o sinal das cargas. Se as duas são positivas, se as duas são negativas. Ou se uma é positiva e a outra negativa. Dividido pela distância dela ao quadrado. Inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então isso aqui também nós temos que tomar cuidado, que é a nossa distância elevado ao quadrado. E aqui também apareceu, olha só, uma constante. É uma constante eletrostática do meio. Ou seja, a força elétrica depende sempre do meio onde ele se encontra. Se é no vácuo, se é no ar, se é no líquido, se é no plástico. Então a força elétrica, dependendo do meio, ela vai modificar. Outra coisa interessante que você tem que tomar cuidado é que essas forças aqui, elas obedecem à terceira lei de Newton. O que a terceira lei de Newton nos fala? Olha, se um corpo A faz força em B, então B faz força em A. Forças iguais em módulos, mesma direção, mas sentidos opostos. E elas não se anulam porque são aplicadas em corpos diferentes. E o que é essa constante de proporcionalidade? Pessoal, isso aqui é uma função, certo? No caso aqui da gente, no livro a gente já usa isso aqui direto para não complicar. Então a constante K, só que ela é aproximadamente igual ao A. Ok? E aí como é que é o gráfico disso aqui? A gente viu na função aqui,
vamos lembrar aqui, vamos botar aqui do lado. Q1, carga do corpo 2 dividido pela distância ao quadrado. A gente viu que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer o quê? Que se para uma força F, a distância D, eu tenho uma força F. Se eu dobrar a distância, o que acontece? Como a distância aqui é ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado. Então, como ela é inversamente, ó, aqui vai ficar 4. Então, se você pegar o gráfico disso aqui, ó, você vai ver que o gráfico ele vai dar uma hipérbole. Então, pessoal, por essa aula é só. Aqui nós temos um resumo da nossa aula de hoje. E aí, na próxima aula, nós vamos resolver as questões relacionadas ao tema.